Olá, meus amigos. Nós estamos nos posicionando para nós fazermos a nossa vigília do Sábado Santo. É muito importante a gente poder rezar nesta noite. Eu escolhi este lugar propositalmente para que todos nós pudéssemos estar em clima de oração. Um clima bom de oração junto com o Senhor. E nós já o celebramos ressuscitado entre nós. Vamos nos colocar num clima de oração. Isso é o principal. São 19h55 e 54. Daqui a pouco nós iniciamos a nossa oração, né? Convido você que chame outras pessoas também a participarem da nossa oração. Vamos aguardando um clima de muito silêncio aqui na nossa igreja. É interessante, até a avenida não tem barulho de fora. Aqui, que é uma avenida tão movimentada, é o coração de São Paulo, centro da cidade, da metrópole. E nós nos sentimos aqui em clima de oração. Ótimo, vocês já estão se identificando, não dá para eu ler daqui quem está se identificando, quem está chegando, mas é o nosso grupo de oração, né? Nós devagarzinho estamos formando um grupo de oração na nossa paróquia. Isso é muito importante, a gente rezar juntos, a gente ter fé, manifestar a nossa fé juntos, né? E ficar com o que é fundamental, com o que é principal, o amor de Deus no nosso coração. Isso nos dá consolo, nos dá conforto, nos dá alegria e, sobretudo, nos dá paz. Esse é o grande presente de quem convive com Jesus. A paz, a serenidade de alma, de não querer as coisas a ferro e fogo, mas da gente estar mais preocupado com aquilo que é o principal das nossas vidas. Que bom, eu vejo que várias pessoas estão se apontando, o número de pessoas que estão chegando já é um pouco maior, e eu fico mais feliz ainda. São 19h56, às 20 horas nós daremos início, tá bom? Vamos rezar. Não dá para a gente fazer a celebração belíssima, armênia, da Vigília Pascal, mas a gente vai fazer, nós vamos estar em clima de oração. Estamos fazendo vigília. Vigília quer dizer vigiar, né? Aguardar. Aguardar o Senhor que vem, aguardar o Senhor que se manifesta. Vamos esperar a passagem do Senhor. Passagem que é a própria Páscoa, né? Que importante. Vocês viram o tempo da Epifania? É o tempo da manifestação. Aqui nós estamos celebrando a passagem, a vinda de Deus em nós. Vocês estão vendo que a liturgia ela é pródiga de fazer, tornar presente sacramentalmente a ação do Espírito de Deus entre nós. Por isso que nós temos os sinais, né? Pão, vinho, imposição de mãos, incenso, crisma, água, tudo isso para dizer, olha, o Senhor se serve destes elementos para transmitir a sua graça. E nós somos aquelas pessoas que acolhemos o dom de Deus no nosso coração. Nós já estamos nos aproximando da hora e aí nós vamos dar início à nossa celebração. Olha lá, já temos algumas pessoas na sala. Vocês são fiéis, parabéns, parabéns. Já são 19h58. Aquelas pessoas que estão aí em casa, coloquem-se em posição de oração, se possível com alguma vela acesa, um copo de água próximo, a palavra de Deus aberta. Eu vou citar alguns versículos
algumas leituras para a gente ler juntos. Se vocês tiverem a Bíblia e quiserem, tragam a Bíblia. Nós vamos ler o livro do Gênesis, do Êxodo e Mateus, o Evangelho de São Mateus. Vamos ver se a gente dá conta de tudo isso, né? Tá bom? Nós temos 1 hora de oração, 1 hora para dizer: o Senhor ressuscitou, o Senhor está presente na minha vida. E eu agradeço a Deus, ao Pai, por nos ter dado o dom do seu Filho entre nós e derramado o Espírito dele como penhor, como prova da sua presença entre nós. 19h59, eu acho que nós podemos dar início à nossa celebração, né? Nós podemos dar início, tá bom? Eu estou vendo pelo meu retorno que vocês estão me vendo. Eu escolhi um lugar aprazível, né? Próximo do altar de Deus, do sacrário, do Evangelho. São elementos que consolam, são elementos que nos dão alegria. Esse altar, esse sacrário, o evangeliário, mesmo aqui na frente o báculo do pastor, dos nossos bispos. Olha, são coisas que, para quem tem fé, significa tudo. É tudo, é a alegria nossa de viver. Para Ele é que nós trabalhamos. Tá bom? Vamos iniciar. Eu não vou poder ficar de pé, porque a câmera não me permite eu estar de pé, ela é fixa. Então eu peço a vocês que me perdoem de ficar o tempo todo sentado, porque não tenho outra oportunidade, tá bom? Vamos dar início então. Eu vou ler algumas partes da vigília do Armênia da Páscoa, do Sábado Santo, da vigília pascal, mas apenas como motivação. É mais uma vigília um pouco catequética, para a gente ler um salmo, rezar um salmo, ouvir a palavra de Deus, conversar um pouco sobre estas coisas divinas, do plano da salvação, e a partir daí a gente preparar o nosso espírito para a celebração grandiosa do domingo, já que nós não podemos fazer agora, tá bom? Eu vou iniciar em forma de oração e vou entremeando com leituras e comentários durante 1 hora. E vocês me acompanhem com o coração, sobretudo, um coração agradecido pelo Pai, que nos amou a ponto de nos enviar o seu Filho para nos salvar da nossa ganância, da nossa maldade. E o Filho, em tudo, cumpriu a vontade do Pai. E nos amou até o fim, mesmo que isto lhe custasse o seu sangue. E ele teve medo, ele suou sangue, não é? Gritou na cruz, tamanha dor. Mas ele permaneceu fiel à vontade do Pai, de querer ensinar para nós o amor levado às últimas consequências, como a única chance para nós sairmos da maldade. E aí ele derrotou o mal e desceu aos infernos e ressuscitou os justos que lá estavam presos, aguardando a vinda dele. E Jesus, então, uniu o céu e a terra com a sua ressurreição. E mais ainda, nos deixou o seu Espírito como prova de que tudo isto é verdadeiro. E nós vivemos pelo Espírito, pautamos a nossa vida pelo Espírito e sentimos o Espírito dentro de nós. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Roguemos ainda ao Senhor da paz. Ouvi-nos, Senhor, salvai-nos e tende piedade de nós. Louvor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. A liturgia começa com louvor, com o Salmo 112. Louvor a Deus que protege os humildes. Louvai o Senhor, vós, seus servos, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascer do sol até o seu ocaso, é digno de louvor o nome do Senhor. Excelso é o Senhor sobre todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem há como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e atende às criaturas humildes no céu e na terra? Levanta do pó da terra o desvalido e tira da imundície o pobre, para o colocar com os príncipes do seu povo. E a mulher estéril fala viver em sua casa, alegre ao ver-se rodeada de filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Tem um hino, claro que deve ser cantado, né? E tem a tradução. Eu apenas vou ler a tradução do hino para dizer da grandeza desta hora. Hoje se alegra a divindade, reconfirmando a terra, glorifica a multidão dos santos anjos, e nós, com vozes jubilosas, adornemos a santa festa. Hoje vibramos por esta festa, com uma grande evocação, porque um grandioso brilho apareceu ao mundo. Suba a Deus nossa gratidão e proclamamos a palavra viva sem cessar. Rejubilai e alegrai-vos, Igreja, Virgem Santa e esposa do Divino Esposo, porque já vemos o Cristo ungido, para vós, luz dos gentios. Roguemos ainda ao Senhor da paz. Ouvi-nos, Senhor, salvai-nos e tende piedade de nós. Louvor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, desde os séculos dos séculos. Amém. Meus amigos, nós estamos fazendo uma vigília de oração. Uma vigília de oração, sobretudo, é para aquietar a alma, para nossa alma ficar mais tranquila, nós nos sentimos mais confiantes. É para isso que nós rezamos. Nós rezamos para ter serenidade de alma. E a nossa fé tem exatamente esta função. Ela mostra verdadeiramente quem nós somos e para onde nós vamos. E aí, se nós nos conformamos com esta origem e com este destino, nós sabemos qual é o papel que nós temos que exercer neste mundo. O que é que nos cabe fazer? Então, nós precisamos averiguar, lá no início, nas nossas origens, como foi que as coisas aconteceram. Estabelece para intervir nesta situação. E assim nós redescobrimos o nosso destino, qual é a nossa finalidade, para onde que nós vamos. Então, nós sempre devemos nos perguntar de onde nós viemos e para onde nós vamos, qual é o nosso fim. Quando nós fazemos esta pergunta, nós indagamos qual é o plano do Pai. Isto, plano do Pai, na liturgia, a gente chama de mistério, ou seja, o desígnio salvador do Pai de conduzir a humanidade à salvação. Esse é o plano salvífico, é a história da salvação.
Ou seja, Deus continuamente, Deus cria o ser humano dá uma resposta negativa a ele, e ele não desiste do ser humano. Ele trava várias alianças a fim de resgatar o homem do mal. Na plenitude dos tempos, ele nos envia o seu filho, o seu único filho, na condição de humano. Ele, de natureza divina, assume a natureza humana, numa só pessoa. E então, ele reconquista a salvação. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos exatamente este plano salvífico do Pai, de nos criar e de nos redimir em seu Filho Jesus. Essas duas coisas, criação e redenção. E é por isso que nós fazemos uma Eucaristia, ou seja, nós damos graças, nós dizemos bem, nós bendizemos a Deus porque Ele nos salva no seu Filho Jesus. Ele nos cria e, mais admiravelmente, Ele nos salva. Esta é o teor da nossa Eucaristia. E quando nós celebramos a ressurreição de Jesus, nós começamos lá atrás. O Criador do Pai. Olha lá, do livro do Gênesis, se vocês têm a Sagrada Escritura em casa, tomem nas mãos. Eu estou no capítulo 2 do livro do Gênesis. No capítulo 2, eu vou fazer uma coletânea de versículos. Eu estou seguindo um pouco a primeira leitura da Vigília Pascal Armênia. Só que ela é grande, ela tem o capítulo 2 e o capítulo 3. Eu vou pensar aqui alguns versículos, tá bom? Então, leitura do livro do Gênesis. Então, eu começo no versículo 7. Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Versículo 18. E o Senhor disse: não é bom que vou fazer-lhe então uma auxiliar que lhe corresponda. 21 a 24. Então o Senhor Deus fez vir sobre o homem um profundo sono, e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. E o homem exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada humana, porque do homem foi tirada. Por isso, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Vamos parar um pouquinho nestes versículos para a gente tirar algumas pequenas conclusões. A primeira delas é que de um profundo sono, Deus fez brotar, olha lá, Deus formou o ser humano com o pó do solo, o pó da terra. Adão, Adamá, Adão, Adamá, terra e Adão, para dizer que é uma coisa só, nós fomos formados da terra. Lembra-te que és pó, e ao pó retornará. Mas esse pó tem algo novo, que o dignifica acima de qualquer outra pessoa, qualquer outro ser da natureza. O Senhor soprou sobre ele. Soprar é o hálito de vida que vem de dentro. Aqui a expressão quer dizer, Deus põe a sua alma no ser humano, soprou sobre ele,
colocou um hálito de vida nele. Esse sopro vem de Deus, então o homem traz alguma coisa de divino. O outro versículo é bonito, dizendo que Deus criou um jardim e colocou o homem para o cultivar e guardar. Olhe bem, criou a nossa terra para que o ser humano pudesse cultivar e guardar. É a casa dele. Veja como é grandioso o desígnio de Deus. E depois Deus cria a mulher da costela de Adão. Essa expressão é belíssima, porque Deus tira a mulher da altura mediana do homem. Não é do pé para que ele pisasse sobre ela. Não é da cabeça para que ela fosse superior ao homem, mas da altura mediana, para dizer que os dois juntos, um é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Os dois se complementam, têm o mesmo valor. E no versículo do capítulo anterior, do capítulo 1, versículo 26, lá está escrito: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Olha lá, Deus criou o ser humano, versículo 27. O ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher, ele os criou. Para dizer, olha, é a imagem de Deus, o homem e a mulher juntos, formando uma só carne e valendo a mesma coisa. Olha que grandeza. Como que isso para nós é grande hoje, né? A história da mulher, depois de 2000 anos, esse texto é muito mais antigo, né? Tem pelo menos uns 3000 anos, a gente vê ainda que ele ainda não se cumpriu com as diferenças que existem entre homem e mulher. São Paulo vai dizer lá nas cartas, várias vezes nas suas cartas, que as águas do batismo, elas apagam a diferença entre homem e mulher, judeu e grego, escravo e livre, para dizer que todos nós somos exatamente a mesma coisa diante de Deus. Olha lá, a primeira leitura, a criação do homem e da mulher. Logo em seguida, eu vou ler para vocês o pecado. É importante a gente ler o pecado porque está aqui no capítulo 3, olha. Capítulo 3, versículos de 1 a 8. Ainda está na mesma página. Logo em seguida. Vamos ler. Olha, eu vou ler agora Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 8. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis, pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido a seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor no meio das árvores do jardim. Mais um passo da nossa história da salvação, desse plano de Deus. Deus constrói o jardim do Éden,
viu que tudo era bom e coloca o ser humano numa atitude boa, de harmonia. Mas o ser humano, usando da sua liberdade, prefere desobedecer a Deus. E a tentação, qual que é a motivação da tentação da serpente? Sereis como Deus. É o nosso orgulho de nós queremos ser autossuficientes, donos de si próprio, acima de tudo quanto é coisa. Então aí é que sereis como Deus. Aí então é que está o pecado do ser humano, é o nosso pecado das origens, é o pecado nosso original, que é a raiz de toda a maldade nossa, de toda a nossa maldade, de tudo aquilo que é soberba, ganância, daí gera a violência, a exclusão social, a segregação, a fome, a miséria, a guerra. Tudo que nós podemos imaginar de pecado, a origem está aí. É uma raiz que nós trazemos em nosso coração, que o catecismo chama de concupiscência, ou seja, essa raiz de maldade, nós permanecemos com ela. O batismo apaga o pecado, mas ele deixa conosco esta raiz, ele não apaga. Esta raiz nós teremos que responder, que lutar com ela, com a graça de Deus ao longo de toda a nossa existência. Aí manifesta a nossa liberdade de poder dizer sim ou não às investidas de graça que o Pai tem para nós. E aí então, existencialmente, nós vamos nos conformando ao projeto de Deus. A salvação é conquistada para nós, mas nós temos que aderir a ela, nós temos que aceitá-la. Deus não impõe, mesmo Ele reconstituindo o caminho de salvação, Ele não nos impõe. Ele quer que nós busquemos a salvação, que nós aceitemos esta salvação. Eu vou continuar fazendo a oração, e aqui na nossa vigília, nós temos a oração no livro da vigília, na página 20, nós vamos ter aqui, assim, eu não posso me levantar, por isso que eu não me movimento. Diz assim: unidos, oremos aclamando ao Senhor. Devo-me-á, devo-me-á, devo-me-á. Quem não é armênio, não conhece essa expressão, ela significa Senhor, tende piedade. Devo-me-á, devo-me-á, devo-me-á. Roguemos ainda ao Senhor da paz. Ouvi-nos, Senhor, salvai-nos e tende piedade de nós. Louvor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. É o Senhor que manifesta a sua graça, é o Senhor que nos dá a sua salvação. Na vigília armênia tem outras leituras. Eu optei agora, porque o nosso tempo não é tão grande assim, de nós pegarmos a leitura do livro do Êxodo, no capítulo 12. Quem está com a Bíblia, abra no capítulo 12 do livro do Êxodo. Capítulo 12 do livro do Êxodo. E neste capítulo 12, nós vamos ler os versículos, apenas os versículos 21 a 28. Vamos ter presentes que Deus cria o ser humano diz um não a ele. Ele então faz alianças com o ser humano. Nós vimos ele fazendo aliança com Abraão, com Noé. É muito caro a figura de Noé aos armênios, não é? Então, Deus vai fazendo aliança. Fez com Abraão, com Noé. Depois ele faz aliança com Moisés. Lembram-se a frase bonita do livro do Êxodo?
Eu ouvi o clamor do meu povo e desci para salvá-lo. Nós temos isto. Então, Deus escuta o clamor do seu povo, que era escravo no Egito, sofrendo. Então, ele convoca Moisés para fazer uma libertação, conduzir o povo para a liberdade. Nisto, então, ele chama e ele quer, e a motivação de Moisés para falar com Faraó é: deixa meu povo partir para celebrar o Senhor no deserto. Porque para celebrar a Páscoa no deserto. A Páscoa já existia no tempo de Moisés, que era a celebração da oferenda, das primícias do cordeiro para Javé. Agora, então, eles querem celebrar esta Páscoa no deserto. E também os frutos da colheita de trigo, né? Então, normalmente sempre era dos povos agricultores a oferenda da flor do trigo e a oferenda do rebanho, das primícias do rebanho. Sempre os povos nômades com os rebanhos e os agricultores, os povos que eram fixos, sedentários, com a oferenda do trigo. Então, a expressão da festa da Páscoa tem esses dois povos que se unem, duas tradições que se unem, sempre no início da primavera, 14 de Nissan, quando eles estão saindo do inverno e o trigo começa a granar. Nesta hora, Moisés começa a fazer as pressões com o faraó, e a última pressão que ele faz, né, é justamente de poupar os primogênitos dos judeus e o Deus que se vinga dos primogênitos dos egípcios. Então aí nós vemos a figura do cordeiro, ou seja, aquele cordeiro sacrificado em honra de Javé, que cada família fazia, o sangue dele seria propiciatório, afastaria o anjo da morte, o anjo irado. Por isso eles passariam nas portas o sangue dos cordeiros. É esse trecho que nós vamos ler agora. E aí nós vamos ter a figura do cordeiro imolado, como aquele que afasta o anjo da morte. Então, esta figura do cordeiro, ela evolui ao longo do Antigo Testamento, e nós vamos ver João Batista falando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E ontem nós celebramos a Páscoa, a morte de Jesus, às 15h, justamente porque era a hora em que eles sacrificavam o cordeiro para ser comido na ceia pascal. Então era a hora do sacrifício dos cordeiros no templo, era às 15h, e foi nesta hora que Jesus morreu. Então nós vamos ter na figura do cordeiro a imagem de quem foi Jesus, de qual foi a missão dele. Esta é a leitura de hoje, olha. Êxodo capítulo 12, versículos de 21 a 28. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e lhe disse: ide, tomai um animal para cada família e imolai a vítima da Páscoa. Tomai um ramo de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai com o sangue a moldura das portas. Mas ninguém de vós saia fora de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pelo Egito para castigá-lo e reparar o sangue sobre a moldura das portas, passará por vossas portas e não permitirá que o exterminador entre em vossas casas para causar dano. Observareis este preceito como decreto
perpétuo para vós e vossos filhos. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, conforme prometeu, observareis este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que significa este rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou ao lado da casa dos israelitas, no Egito, quando feriu os egípcios e salvou as nossas casas. Então o povo prostrou-se em adoração, e saindo dali, os israelitas fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Veja que várias vezes apareceu a palavra passou, passagem. Páscoa quer dizer passagem. O Senhor passou. Ou seja, o Senhor interveio, o Senhor veio, o Senhor atuou, né? É isto que quer dizer. Então, desde o Antigo Testamento, nós estamos vendo que já existia a Páscoa. Esta Páscoa no tempo de Moisés, Moisés deu um significado de busca da terra prometida, de fuga da escravidão do Egito, de travessia do Mar Vermelho, de passagem pelo Mar Vermelho e de alcançar, entrar na terra prometida. Havia um significado histórico de libertação, de atuação de Deus, com mão poderosa e braço estendido. Esta expressão aparece várias vezes no Antigo Testamento. O Senhor atuou com braço estendido e mão poderosa. E sempre a fórmula que vai vir logo depois disto aqui é a fórmula da aliança que Moisés vai fazer aos pés do Monte Sinai com o povo, no qual ele dará o decálogo, os 10 mandamentos, e novamente aspergirá o povo com o sangue do sacrifício, para dizer, esta aliança antiga se conclui numa só frase: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Que bonito, né? Vou repetir para a gente nunca mais esquecer. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Então aí nós vemos o pacto de Deus, o pacto de Javé, que assume o povo. E ele se constitui o Salvador, aquele que conduz o povo. Naquelas lutas, quando Israel foi deportado, nos seus 2 exílios, nas vezes em que ele se sentia desprotegido, ele voltava a esta lembrança: o Senhor nos carregou em asas de águia, porque de todos os perigos ele o salvou. Ou seja, o povo era perseguido, quebrava a aliança com Javé, retornava a Javé e o Senhor aceitava, o Senhor conduzia aquele povo. E sempre aquele povo cabeça dura, de dura cerviz, fala a Sagrada Escritura, um povo de cabeça dura, um povo de dura cerviz. O Senhor se revela, o Senhor fala para eles, o Senhor vem ao encontro deles. E o Senhor atua com braço estendido e mão poderosa. Mas os profetas vão sempre evocar esta aliança, pedindo ao povo, aos reis, que retornassem à fidelidade à aliança. Assim, né? Quantas vezes a gente faz aliança e a gente é infiel à aliança que a gente fez? Seja aliança matrimonial, os nossos votos, os nossos juramentos. A nossa palavra é sempre muito claudicante, muito falha. É uma palavra humana, né? Uma palavra que frágil, né? Nossa palavra. Agora, a palavra de Deus, não. Deus, quando decide, ele não volta atrás nos seus desígnios. Por isso, ele nos assumiu como seu povo, o povo da antiga aliança. E ele promete ao povo da antiga aliança
o Messias, um Salvador, aquele que restauraria Israel da sua antiga culpa, aquele que libertaria Israel. Então aí nós poderíamos pegar na carta aos Hebreus, já no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que fala tão bonito: de muitos modos Deus nos falou outrora pelos profetas. Nestes tempos, que são os últimos, nos falou por meio de seu Filho Jesus. Então agora o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E este Verbo vem para cumprir a vontade do Pai, de salvar o seu povo de uma vez. Ele, na condição de filho, na condição de cabeça da humanidade, gerado pelo Pai, não criado, a gente diz na liturgia armênia, gerado, não criado, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ele então nos salva. Ele então veio a esta terra. E ele então ensina um caminho novo, um caminho de salvação. É o que a gente vê ao longo de todo o ano com a pregação do Evangelho de todas as missas, né? A pregação da novidade do reino que Cristo veio instaurar para nós. Então, Cristo nos ensina um evangelho de vida, um evangelho novo, de salvação. E é isto que nós devemos dar glória, que nós devemos agradecer. Vamos então, na página 28, tem também uma oração bonita. Vamos rezar aqui, olha. Unidos, rezemos aclamando ao Senhor. Dervoror-me-á, dervoror-me-á, dervoror-me-á. Senhor, tem de piedade. Senhor, tem de piedade. Senhor, tem de piedade. Roguemos ainda ao Senhor da paz. Ouvi-nos, Senhor, salvai-nos e tende piedade de nós. Louvor e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos acolher o Evangelho de Deus, vamos acolher a boa nova que o Senhor tem para nós, porque Jesus está no nosso meio e Ele então traça para nós um caminho diferente de tudo quanto há, ou seja, um caminho às avessas, como a gente bem sabe, caminho dos pobres, dos pacíficos, dos misericordiosos, dos que são perseguidos por conta da justiça. Ou seja, esse é o caminho de salvação que Jesus propõe ao ser humano. Claro que é o nosso orgulho lá de trás, a nossa raiz dos nossos pais. Ela grita contra este modo de ser que o Filho de Deus nos ensina. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados quando fordes perseguidos por causa do meu nome. Ou seja, Jesus nos ensina, nos propõe o reino que não se confunde com as glórias deste mundo. Ser grande no reino é o contrário de ser grande no mundo, segundo o mundo. No reino é maior aquele que dá a vida, aquele que serve a todos. No mundo, nós sabemos que é o poder, a fama e o dinheiro. Não é isto? Este é o glorioso do mundo. E Jesus, então, com as tentações que ele sofre,
de ter todo o poderio da terra, de ter sido feito rei, porque ele multiplicou pães e o povo queria torná-lo rei. Ele recusa este messianismo de poder, de glória, segundo este mundo, e aceita o messianismo. Ele é o Messias, mas segundo o profeta Isaías, aquele do servo sofredor, que um homem desfigurado pelas dores, que foi arrancado até o pelo da sua barba, aquele que foi ridicularizado, cuspiram nele. Tudo isso é o que nós vimos ontem na leitura da paixão de Cristo. É o final dele, como servo sofredor. Eu vim para dar a minha vida em resgate por muitos, nos diz no Evangelho de Marcos. Então Jesus cumpre esse desígnio salvador do Pai, de amar até o fim a humanidade, contradizendo o pecado dela, contrariando o ritualismo da lei, que modificou o ensinamento do Pai, na lei do Antigo Testamento, tornando a salvação algo que se conseguia com os próprios atos. E agora, ele sozinho, Filho de Deus, conhece a morte. E o Pai o ressuscita. O Pai o ressuscita. Os apóstolos, é claro, nós vimos, ficaram temerosos. E todos eles fogem à primeira vista. Nenhum deles aguenta ficar ali. Nós vimos João Evangelista aos pés da cruz. Os demais, nós vimos Pedro fugindo, negando Cristo até para uma serviçal doméstica. Negou 3 vezes. Todos eles ficaram afugentados, amedrontados. No entanto, depois que Jesus morre, eles se reúnem, igreja nascente, e se colocam em oração. E ali nós vemos a persistência da Santa Mãe de Deus, unida a Cristo no Calvário, a mulher das dores, a mãe das dores. Ela presente no Calvário e depois ela presente na igreja nascente, orando, clamando para que o Espírito do seu Filho animasse o povo novamente. Vamos proclamar o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 10. É o Evangelho da missa de hoje, da vigília. Depois da vigília, nós celebramos a missa. Então, o Evangelho desta missa seria este, olha. Depois, o capítulo 28 do Evangelho de São Mateus. Depois do sábado, ao raiar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: Vós não precisais ter medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos. Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. É o que tenho a vos dizer. E saindo às pressas do túmulo, com sentimentos de temor e grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse: Alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração. Jesus lhes disse:
Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que vão para a Galileia. Lá me verão. É extraordinário, né? É a grandeza da nossa fé. É o que nós temos de mais belo para nós guardarmos no nosso coração. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Olha lá, elas chegaram, né? Foram ver o sepulcro. Viram um grande terremoto, aproximando-se, esse terremoto removeu-se. Olha, de repente houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Era uma pedra grande, elas estavam preocupadas. Quem poderia remover aquela pedra? Porque era um buraco cravado na montanha, né? E ali eles punham um túmulo e punham uma pedra selando aquele buraco. E aí vem aquele anjo, né? Vestes brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram. Então o anjo falou às mulheres: vós não precisais ter medo. Essa expressão aparece repetidamente nos evangelhos da ressurreição. Não tenhais medo. Ide anunciar. São as duas coisas de ordem. Uma atitude, não ter medo, e a outra atitude, anunciem o Senhor ressuscitado. Isso deve estar no nosso coração, deve estar dentro de nós. Primeiramente, quem ama, quem tem fé, quem crê, não tem medo. E depois, ele vai à vossa frente para a Galileia. É próprio nosso, de quem tem fé, no momento como este que nós estamos vivendo, nós não termos fé, nós não termos medo e estarmos confiantes de que Jesus vai à nossa frente, que Ele caminha conosco. Eu não sei, eu tenho medo de falar isto, mas eu digo a vocês com muita convicção. E tenho medo de me trair quando chegar a minha hora. Mas para a gente que tem fé, até mesmo a morte, para nós, ela é relativizada. Porque o grande objetivo de toda a nossa vida de fé é a gente crer que neste último ato, o ato mais duro da nossa vida, é o Senhor quem nos segura, é o Senhor quem nos apoia, é o Senhor que nos dá forças, é o Senhor que faz a gente fazer a passagem, é o Senhor que faz a passagem, a Páscoa, a passagem derradeira, a Páscoa final, a passagem, Páscoa, passagem. Nós vamos de Páscoa em Páscoa até a última Páscoa. Então, que o Senhor nos conduza até a Páscoa derradeira. Isto é obra de Deus, não é obra nossa, não. Ele vai à nossa frente. Não tenhais medo. Então, finalizando a nossa live, finalizando a nossa vigília de oração, seja a nossa lembrança neste altar tão belo, no qual nós temos Jesus sacramentado, presente, vivo ao nosso lado. Nós temos o Evangeliário, que é a palavra de Deus entre nós, o Verbo que se faz carne, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, que devem ser para nós fonte de vida, fonte de salvação, alimento para a vida eterna. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanecerá em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois meu corpo é verdadeiramente uma comida, e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Então aí nós vamos entender que quando nós temos fé,
nosso objetivo principal é a vida eterna. E o Senhor garante para nós esta plenitude de vida, que começa aqui, mas será muito mais grandiosa na eternidade. E é para lá que nós caminhamos, é para lá que nós vamos. Tá bom? Cristo ressuscitou. E nós não podemos jamais duvidar disto. E eu me esqueci da saudação armênia, tão linda, né? Christos Hariav e Merelotes. Né? Cristo ressuscitou dos mortos. O final eu concluo amanhã, vocês me perdoem a minha falta. Mas nós temos esta grande fé, que Cristo ressuscitou dos mortos. E gloriosa é a ressurreição do Senhor, que nos dá a vida, nos dá a plenitude. Vamos então encerrar esta nossa oração com uma prece. Eu vou abençoar a vocês e eu pediria que amanhã vocês deixassem próximos lá no altar da casa de vocês de oração alguns ovos cozidos, lembrando que o ovo é sinal de festa, sinal de vida, né? E a tradição dos armênios, fazer os ovos coloridos, e também o pão, o mas. Aí eu abençoo e depois da missa, nós vamos transmiti-la às 11 horas aqui do nosso altar. Nós teremos o Eli, teremos o maestro aqui participando e nós vamos cantar, vamos ter a missa festiva e aí então eu vou abençoar o pão e os ovos para vocês compartilharem após a missa, tá bom? Vamos nos concentrar e pedir a bênção de Deus. Ó Pai querido, nós vos pedimos que abençoeis a todos nós que estamos em oração, as casas daqueles que escutam esta bênção, que ela chegue copiosa, derramando o Espírito do ressuscitado sobre eles, sobre todos que nos escutam nesta hora. Dai-lhes paz e protegei-os de todo o inimigo, especialmente da infecção, do coronavírus, de todo o inimigo visível e invisível, pelo poder da cruz redentora do vosso Filho Jesus. Nós vos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, na companhia do Senhor, com uma grande alegria. O Cristo ressuscitou e Ele está presente na nossa vida. E nada é maior do que isto. A sua cruz vitoriosa salvou o mundo, por isto que ela tem os galhos retorcidos. Ela é viva e ela é redentora do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado pela paciência e audiência de vocês.